Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Aqui comigo o professor Rodrigo Copp Caldeira, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Rodrigo, como é que a gente pode pensar isso aqui no Brasil? Fazer uma transposição de um debate europeu para o caso brasileiro não é exatamente o que a gente pode fazer, né? Mas dá para pensar alguma coisa sobre isso aqui no nosso cenário? Então, Flávio, o que me chamou a atenção, especialmente para fazer essa Desculpe, pesquisa... só que se o telespectador está pegando o programa agora, nós estamos falando desse conceito de religião política. Isso, exatamente. Quer dizer, o conceito de religião política, quer dizer, o que me chamou a atenção exatamente para trabalhar esse conceito foi o cenário político brasileiro, inclusive atual. Quer dizer, eu como historiador e cientista da religião, a pergunta que eu faço, ela só pode surgir de um espaço e dos dilemas atuais, certo? Então, no caso brasileiro, o que me chamou muito a atenção a partir de 2013 foi como que os grupos e as pessoas, e a partir da análise das mídias, das redes sociais, né, e mesmo na universidade ou nos grupos de amigos, como que essa emergência de um dogmatismo, né, político, né, parecia que impossibilitava, inclusive, o encontro e o diálogo verdadeiro. Independente das bandeiras, não é, Rodrigo? Independente das bandeiras, isso isso. não era nem o caso, né? Mas assim, o radicalismo, né, político e parecendo que, quer dizer, você até as pessoas cometendo um suicídio intelectual, digamos, né, no sentido assim, não importa, o que importa é eu defender a verdade, né, de um partido, quer dizer, não é uma verdade de uma igreja, né, a verdade de uma religião, mas a verdade de um ideal político, né, quer dizer, sem levar em consideração as contingências, quer dizer, o mundo, quer dizer, a nossa realidade como ser humano, né, quer dizer, num tempo, num espaço. Então, quer dizer, as religiões, pensando em religiões políticas, sim, eu acho que é possível pensar, quer dizer, o cenário brasileiro com esses grupos, essas polarizações, né, e o arraigamento, né, muito... Eu diria que seria uma religião numa perspectiva fundamentalista, certo? Que não aceita muito a perspectiva da diferença. Agora, Né? seria correto aplicar o termo religião a isso? Não? É religião esse tipo de posicionamento? Por que exatamente usar o termo religião? E aí essa pergunta é muito boa, né, Flávio? Porque é aí que está a crítica à própria tese, né, de usar esse conceito. Quer dizer, até que ponto, e essa é a minha pergunta atual sobre isso, quer dizer, eu estou entrando no tema, pensando sobre isso, e até que ponto esse conceito me ajuda a pensar a ideologia política. Né? Então, aí que é a questão, quer dizer, ajuda ou não ajuda? Então, a pergunta existe nesse ponto. Agora, eu poderia te responder de maneira provisória, que, na verdade, a questão da religião, e aí numa perspectiva durkheimiana, né, quer dizer, de possibilidade de um ideal, né, que congrega as pessoas, né, numa comunidade, né, num grupo, no qual as pessoas, naquele grupo, elas falam umas para as outras, né, faz com que o ideal se torne mais forte, né, porque quando você está num grupo, aquele ideal se torna mais forte. E mais, quer dizer, é você usar toda a força do espírito, do seu espírito, né, da sua alma, capacidade criadora humana. Capacidade criadora, toda a sua vontade, o sacrifício em função de um ideal. Então essa, eu acho que poderia te responder de maneira provisória por aí. Quer dizer, você pode usar o conceito de religião, né, falando em religião política, porque o sujeito ele coloca toda a sua vida em função de um ideal. E esse ideal não é, de fato, religioso apenas, né, ligado a uma tradição religiosa, mas é ligado a um ideal político que se torna para ele tudo na sua vida, e ele observa o mundo sempre a partir daquela perspectiva. Agora, é uma coisa muito curiosa, porque não se fala da nossa época, que caem as verdades rígidas, não é? Caem os grandes discursos, caem as ideologias, as metanarrativas, né? Etc. E o cenário que você apresenta e chama atenção, a gente pensa, bom, mas isso então o que é? Eu brinco muito com isso também, eu acho que brinco assim no sentido de pensar, né?
porque num mundo um mundo das incertezas, né? Nós como professores e pesquisadores, a gente pensa muito nisso, né? Do mundo das incertezas, mas eu nunca vi um tempo com pessoas com tantas certezas. Quer dizer, vivemos num mundo das incertezas. Eu compartilho do seu diagnóstico. Né? É impressionante. Só que o que aparece são muitas certezas. Só que tudo fragmentado, né? Cada fragmento se acha a certeza mais certa, né? Exatamente. E aí eu penso num autor que eu também estou estudando e pensando se ele pode nos ajudar a trabalhar com a própria questão da religião política, que é o filósofo alemão Peter Sloterdijk. O Sloterdijk tem uma trilogia, né, chamada Esferas. Né? Ele vai trabalhar a bolhas na primeira, né, macroesferologia na segunda, e no terceiro livro chamado Espumas. Né? Então ele vai falar, quer dizer, que viver na modernidade é viver sem a proteção de camadas protetoras, né? E uma das camadas protetoras importantes era essa ideia de Deus, né? Esse conceito de Deus. Ele lê muito Nietzsche, né? Tem uma influência de Nietzsche e outros filósofos ali do 19 e do 20. Quer dizer, o mundo atual é o mundo da espuma. Né? Quer dizer, esse mundo da espuma é o quê? São várias microbolhas, né, que se tocam, mas que não existe nenhuma outra bolha, né, maior onde essas microbolhas elas se encontram. Quer dizer, não existe mais uma bolha, né, que contém todas essas micropartículas. Né? Então é o mundo da espuma, no qual não existe mais qualquer possibilidade de contenção num único valor. É que caiu, talvez tenha caído, né, a verdade universal, mas as verdadezinhas pequenas... Sim. Eu brinco também muito com isso, assim, aí, são né? mini ditaduras, né? Ditaduras pessoais, igrejas pessoais, né? que se constituem. É claro que eu não tenho muito uma perspectiva, né, de pensar que esse é o fim. Porque, como historiador, né, existem ciclos e ciclos na história. Então, estamos passando por um ciclo, amanhã, e o meu amanhã são 500 anos, 1000 anos, eu não sei. São movimentos, né, Rodrigo? Movimentos, quer dizer, o conceito Deus e a busca de uma macroesfera, ela ainda existe, e pode surgir a partir das necessidades, dos dilemas do mundo globalizado. Porque o mundo globalizado, ele também... Quer dizer, não estamos vivendo o surgimento de novos mitos, né? Quer dizer, as ideologias políticas modernas parece que entendemos, né, são mitos degradados, né, como Mircea Eliade queria entender, né, ou mitos mesmo de fato, mas o ser humano não vive sem essa perspectiva do mito e nós estamos num novo movimento de criação de novos mitos. As religiões estão aí, elas também sofrem um impacto. Certamente. E vivem tudo isso. Né? No próprio cenário religioso a gente vê fragmentos de religião que, enfim, vão repercutindo também essa posição de verdades fechadas, cada um estabelecido a partir do seu próprio horizonte, que às vezes toca o outro, mas não se abre certamente. É interessante quando você toma, por exemplo, a Igreja Católica Romana, né, como um exemplo forte disso, porque ela também e a crise, eu penso, na Igreja Católica hoje é uma crise que vem já há um tempo, né, com a questão da modernidade, exatamente com a sua perspectiva do adornamento, da atualização. Né? Então a Igreja Católica, ela compreendeu essa questão desse mundo da espuma, e ela tem que lidar com esse mundo da espuma de uma maneira diferente do que dava antes, como uma instituição fechada na qual quem está fora, né, extra ecclesia nulla salus, né, quer dizer, não existe salvação fora da igreja. Quer dizer, ela ainda permanece, claro, e isso faz parte da perspectiva religiosa, afirmando, né, as suas verdades, mas isso aparece de uma forma diferente do que aparecia no século XIX, ou XVIII, ou XVII, enfim. Com uma perspectiva única. Não, ela entende as outras religiões, quer dizer, existe ali verdades, quer dizer, Deus ele toca as pessoas de maneiras diferentes, então ela dá uma resposta mais adequada a esse mundo da micro, esferologia e da espuma. De tudo isso que nós conversamos aqui, eu só divergiria assim, em chamar de religião essa situação. Esse é o Podem ponto. ser ideologias, não? Sim.
Não sei também se é o correto, estou pensando isso aqui agora. E a religião também se torna ideologia, né? Então, como isso é um debate muito intricado e muito interessante. Esse conceito de religião é tão complicado, né? Ele diz muito, ao mesmo tempo ele diz tão pouco. E colocar religião política ainda, né? Problematiza mais a questão. E como que, enfim, cerceia o entendimento de religião a esse pacote ideológico de uma verdade estabelecida. Isso. Né? Enfim, mas eu acho que é um tema bom aí para a gente seguir pensando, né? Enfim, nesse caso brasileiro, o que é que sobra ainda do religioso nesse contexto? Se eu pensar no religio... eu acho que também no Brasil nós passamos por um processo de secularização, né, à sua maneira. Né? Nós, como estudiosos, é muito complicado a gente tomar conceitos, né? A gente está o tempo inteiro voltando à Europa e tomando os conceitos, né? Tentando ver aqui a partir daquelas chaves. Me chama a atenção, Rodrigo, como que colegas da nossa área não conseguem ver esse cenário em transformação e entender isso como secularização. E em geral, eu vejo os colegas falando, não, secularização é um tema lá para a Europa, para os Estados Unidos e tal. A gente está passando por essa transformação aqui, no interno do religioso e também na sociedade. Sim, com certeza, eu concordo. Eu acho que existe suas peculiaridades. Claro. E isso a gente tem que estar atento a isso, né, para não simplesmente transpor conceitos e querer colocar a realidade dentro de um conceito, porque o conceito também sempre é limitado, é sempre contingente, ele não dá conta, a realidade é muito maior que ele. Né? Obrigado, Rodrigo, você ter vindo aqui no Religare. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode nos conhecer melhor, as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado, de doutorado, de especialização, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui à nossa equipe. Nós voltamos semana que vem com o novo Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial, até lá!